Tu já se perguntou por que demora tanto para atingir os primeiros 100 mil reais? Nesse vídeo, eu quero trazer uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos para a realidade do Brasil, para que a gente possa entender esses conceitos, e eu tenho certeza que depois desse vídeo, tu nunca mais vai esquecer desses ensinamentos que vão te acompanhar para o resto da vida como investidor. E para a gente começar, eu gostaria de trazer essa icônica frase do Charlie Munger, que para quem não sabe, ele faleceu, infelizmente, em 2023, porém deixou um legado incrível no mundo dos investimentos, e ele foi nada mais nada menos que o sócio do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo atualmente, na Berkshire Hathaway. E essa mensagem ele disse na reunião de acionistas de 1990. E olha como ela é interessante, ele diz assim: os primeiros 100 mil reais é um problema, mas você tem que conquistar isso. Eu não me importo o que você tenha que fazer, seja caminhar para qualquer lugar e não comer nada que não seja comprado com um cupom de desconto. Ache uma forma de colocar a sua mão nos primeiros 100 mil reais. Depois disso, você pode relaxar um pouco mais. Então, para a gente entender o que o Charlie Munger quis dizer com essa frase, eu trouxe aqui a pesquisa que foi feita pela Real Estate Financial Planner, ou seja, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde basicamente mostra a evolução dos primeiros 100 mil reais até 1 milhão de reais e o tempo que isso demoraria. A gente tem aqui o year, que seria a relação a quantos anos demoraria, então começando do ano 0 até o ano 30 para atingir esse 1 milhão de reais. Aqui no caso, 1 milhão de dólares, mas a gente pode trazer isso para a realidade do Brasil, porque afinal de contas são números brutos, então não tem impacto nenhum. E isso seria basicamente investindo 10 mil reais por ano numa taxa de juros de 7%. Então, para deixar mais fácil, eu coloquei aqui que seria aproximadamente R$ 834 mensais. Esse valor daria um pouquinho menos, seria 833,33, mas eu preferia arredondar para ficar mais fácil, e a taxa anual então de 7%. Então, começando do zero aqui, a gente demoraria aproximadamente 7 anos para chegar nos primeiros 100 mil reais, trazendo para a realidade do Brasil. Depois dos 100 mil, reinvestindo esse capital e continuando com o mesmo aporte de 10 mil reais, seria 5,10 anos para chegar nos 200 mil reais. Dos 200 para os 300, seria 3,7 anos. Dos 300 para 400, 3 anos, aproximadamente. Depois, 2 anos e meio. Dos 500 mil para os 600 mil, seria praticamente 2 anos. Depois 1,8 anos, depois 1,66, assim iria diminuindo conforme o tempo. E o mais interessante que a gente pode perceber aqui é que dos 600 mil para os 10 mil seria 6 anos, 6,3 anos. Ou seja, um período ainda assim, para juntar 400 mil reais de patrimônio, seria menor do que o juntar os primeiros 100 mil. E para a gente entender isso, eu gostaria de mostrar o porquê que isso acontece. E aí a gente está falando nada mais nada menos do efeito dos juros compostos no tempo. Tu não precisa decorar esses conceitos e muito menos ter que escrever, eu só quero que tu entenda, tá? E eu te prometo que vai ser muito fácil. Mas basicamente, na matemática financeira, especificamente, a gente tem 2 tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. A questão dos juros simples é que, por exemplo, se a gente começar com um capital de 10 mil e uma taxa de juros de 5%, nós teremos depois de um mês 10.500. O mesmo acontece para os juros compostos. Só que a mágica dos juros compostos, ela acontece nos meses subsequentes. Porque quando a gente está falando de juros simples, o rendimento dos juros simples vai ser sempre 500 para todos os períodos. Ou seja, olha aqui, a gente tem um mês, então seria no mês 2, 11 mil, no mês 3, 11.500. E a diferença para os juros compostos é que sempre quando a gente tiver um resultado aqui, por exemplo, de 10.500, vai ser sobre esse montante, porque a fórmula dos juros compostos é pela taxa elevada ao tempo. Ou seja, sempre quando a gente tiver um rendimento nos juros compostos, esse valor que rendeu, ele vai incidir nos próximos meses. A tua rentabilidade vai ser sobre o último valor que tu teve, o último valor que tu aplicou, diferentemente dos juros simples. Então, essa é a magia. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo, que é muito simples, esses 10 mil reais, no final de 6 meses, renderam 13 mil reais. Já os juros compostos renderam 13.400. Só que vocês imaginam numa perspectiva de anos, que é o que a gente está vendo na pesquisa. E agora eu vou voltar para a pesquisa para a gente entender melhor como isso acontece. Nesse exemplo que a pesquisa trouxe, que seria 10 mil reais por ano numa taxa de juros de 7%, esses primeiros 100 mil reais, eles passariam de 10 mil no primeiro ano, que seria o que a gente fosse investir, para 20.700 no segundo, 32 mil
44 mil no quarto ano, 57 mil no quinto ano, 71 no sexto, 86 no sétimo e 102 mil no oitavo ano, praticamente no oitavo ano, um pouco antes. É por isso que demora tanto, porque como a gente viu, os juros compostos, eles vão trabalhando. Só que no começo isso é sempre mais difícil. E conforme o tempo passa, acima de 100 mil reais, esse valor já começa a ser bem exponencial. Aqui nesse gráfico a gente já mostra a relação do tempo. Conforme a gente viu, os primeiros 100 mil reais, eles demorariam 7,8 anos para ser atingidos. De 100 mil para 200 mil, seria 5,10 anos. Ou seja, é 35% mais rápido para atingir o teu segundo 100 mil reais, a partir do momento que tu já tenha o primeiro montante para ser acumulado. Então, digamos assim, num tempo total, do 0 a 1 milhão, com esse investimento anual e com essa taxa de juros, os primeiros 100 mil reais demoraria 25% total. Segundo 100 mil reais, ou seja, de 100 mil a 200 mil, seria 16,6%. 200 mil a 1 milhão seria 57%. Então, assim, o que a gente consegue perceber é que sim, o começo é realmente muito demorado, mas depois, quanto mais a gente for com foco no longo prazo, mais rápido tende a ser esse crescimento, porque ele é exponencial, é a fórmula dos juros compostos e a matemática não mente. Esse estudo também traz todos os percentuais para conforme o patrimônio vai crescendo. Então, aqui nessa coluna seria o patrimônio e aqui o tempo para atingir esse patrimônio, conforme a gente viu, estava no gráfico, e aqui que é o percentual. Então, basicamente, os primeiros 100 mil reais demoraria 25% do tempo total. Agora, os últimos 100 mil reais, ou seja, se tu tem 900 mil e tu quer chegar em 1 milhão, demoraria 4% do tempo total. Então, gente, olha que interessante. Esse tempo ele só reduz para quem investe focando no longo prazo. Então, tenha sempre isso em mente. Longo prazo é o fator determinante. E isso não sou eu que estou dizendo, é a fórmula dos juros compostos que tem aquele Nzinho em cima. Aquele N representa o tempo. Então, o tempo acaba sendo uma das variáveis mais importantes que tu tem no momento que tu decide investir o teu dinheiro. Já nessa parte aqui, interessante porque eles fazem diversas simulações. A simulação que a gente viu e na pesquisa original foi essa daqui do meio, ó, investindo 10 mil reais por mês. Mas e se tu conseguisse duplicar essa tua quantidade de aporte para 20 mil reais por mês? Quanto que seria? O tempo inicial para tu chegar nos primeiros 100 mil reais já caiu para 20% ao invés de 26%. Se tu conseguir triplicar, ele cai para 17%. E aqui embaixo é o número de anos para tu atingir o primeiro milhão. Então aqui seria 30 anos, nos 10 mil por ano, nos 20 mil por ano, 22,2 anos para chegar no primeiro milhão, e nos 30 mil, 17,8. Então perceba, se tu conseguir triplicar a tua capacidade de aporte, tu conseguiria reduzir esse tempo pela metade e assim por diante. Então esse é um dos fatores que eu gostaria de deixar bem claro nesse vídeo, que é muito importante, ao invés de tu buscar só rentabilidade nos teus investimentos, tu focar na tua capacidade de aporte. Porque para iniciar é o mais importante. Então, assim, para o início, para os juros compostos começarem a funcionar de fato, veja aqui o exemplo, ó. Se tu conseguir aportar 1.200 por ano, tu demoraria 47% do tempo para chegar nos primeiros 100 mil reais. Em comparação com 30 mil reais por mês, tu reduziria basicamente 20% do teu tempo. Porque no final acaba sendo bem mais tranquilo, ó. Então esse percentual ele até cai, porque justamente demorou tanto no início que aqui já tá bem mais rápido. Então assim, o início que é o principal, é no início que tu deve focar para conseguir aportar o máximo que tu conseguir. E é por isso que o Charlie Munger fala aquela frase de tu tem que fazer qualquer coisa para botar tua mão nos primeiros 100 mil reais. E veja que interessante, aqui também mostra a respeito da rentabilidade. Então, assim, a rentabilidade que foi vista na pesquisa, tendo uma rentabilidade anual de 7%, demoraria aproximadamente 7,8 anos para conseguir os primeiros 100 mil reais. E veja que de 7% para 12%, ele não muda tanto. Então é por isso que eu digo, o foco para os primeiros 100 mil reais, o teu foco tem que ser nos aportes. Tu tem que focar em ter renda para conseguir aportar, para conseguir chegar mais rápido, porque a rentabilidade no início, imagina, tu tá aportando 100 reais por mês e tu, cara, tu é um gênio dos investimentos, tu tem 50% de rentabilidade, ou seja, o teu 100 virou 150 reais. É uma quantia tão pequena
Que assim, não é menosprezando, tô falando de uma forma didática para vocês entenderem que no início é muito mais importante tu conseguir aumentar a tua capacidade de aportes mensais do que simplesmente focar na rentabilidade. E esse gráfico ilustra muito bem isso. Com o passar do tempo, que aí sim, tu já tá um investidor melhor, tu já consegue aumentar a tua rentabilidade ano a ano, aí passa a ser interessante tu focar na rentabilidade para ter um retorno mais legal a longo prazo. Mas no início, o foco tem que ser praticamente exclusivo nos aportes. Agora que a gente conheceu um pouco dessa pesquisa, eu queria trazer para dados do Brasil. Aqui eu fiz uma simulação no site simularcarteira.com.br, que se tu não viu, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico todo o passo a passo de como utilizar esse site. E esse site eu puxei um histórico de janeiro do ano 2000 a janeiro de 2024, praticamente 24 anos, eu sei que o mês ainda não fechou no momento que eu gravo esse vídeo, mas praticamente 24 anos, então, de amostra. E como a gente pode ver aqui, nós temos o retorno do Ibovespa, do CDI e do IPCA. E nessa última coluna também, o rendimento anualizado do Ibovespa foi na média de 9%, do CDI 12% e do IPCA 6,2%. Eu sei que tu deve estar pensando que o CDI deve render muito mais que o Ibovespa. E nessa amostra, nesse período que a gente viu de 24 anos, sim, ele rendeu acima do Ibovespa. Mas se a gente pegar o Ibovespa desde sua abertura, tem um estudo feito pela Economática que mostra que o Ibovespa ele supera muito bem qualquer tipo de renda fixa. Então, assim, cuidado na interpretação desses dados. A gente pode considerar, então, uma taxa média anual para rendimentos aqui no Brasil de forma conservadora, 8%. Então, assim, uma taxa acima da pesquisa que a gente viu, a 12%. Tá? Então, eu vou pegar uma média para a gente realizar uma simulação de 10% anual e ainda assim é uma taxa de rendimentos anual bem conservadora. Aqui no site do Investidor 10, nós temos essa parte de calculadoras, onde a gente consegue fazer exatamente essa simulação que a gente viu na pesquisa. E para acessar é muito simples. É só clicar aqui em Mais, Calculadoras, que ele vai abrir essa página e a gente pode usar essa daqui, ó, do primeiro milhão. Então, para a gente começar, eu quero ver o tempo de investimento que a gente precisaria para chegar nos primeiros 100 mil reais. Aqui é uma calculadora do milhão, mas a gente também consegue ver os valores anteriores. Então, 0, não tenho nada, a nossa taxa de juros vai ser 10% anualmente e aqui o nosso investimento mensal vai ser R$1.000. É só eu vir aqui, clicar em calcular, que a gente consegue ver que a gente demoraria 23 anos e 1 mês para chegar nos primeiros R$1 milhão, sendo que o valor investido aproximadamente 277 mil e 729 mil só de juros. Então, olha que legal. Aqui mostra os anos e é exatamente isso que é o interessante, ó, da gente ver que no ano 1, no ano 2, no ano 3, esse valor é praticamente só o valor investido. E a partir do ano 5, nessa simulação aqui que a gente fez, é o que realmente começaria a dar resultados. Então, olha só, nessa simulação, nós chegaríamos nos 100 mil reais em aproximadamente 6 anos. Então, fechando 6 anos, a gente teria 96. Aí, provavelmente, os 3 primeiros meses aqui do 6º ano, a gente já chegaria nos 100 mil reais. E aqui está toda essa tabela, onde a gente consegue ver até o R$1 milhão, que seria o objetivo inicial. Olha que interessante, seria em 23 anos se a gente mantivesse a capacidade de aportes de R$1.000. Mas eu acredito, e isso que é o mais interessante, que quanto mais a gente investe, mais a gente se esforça para conseguir aportar mais a gente se esforça para melhorar nossa carreira, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente empresarial. Então, assim, investir é poderoso e o tempo auxilia muito nisso. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de trazer a conclusão de tudo que a gente viu. Então, em primeiro lugar, se esforce para atingir os primeiros 100 mil reais. Conforme nós vimos, é o mais difícil, é o que demora mais, provavelmente vai ser mais complicado porque tu não tem a disciplina de investir todos os meses, tu não tem a disciplina de aportar, de repente reduzir o teu custo de vida para justamente focar a longo prazo. Então, assim, vai ser difícil no começo? Vai, mas eu te garanto que conforme o tempo for passando, tu vai ter muita gratidão de ter feito certo esforço lá no início para colher os frutos lá na frente. O segundo ponto é reinvista sempre que possível os proventos recebidos. Pensa no conceito da bola de neve. Quanto mais tu for acumulando, mais ela vai crescendo conforme o tempo. E falando em tempo, o terceiro ponto ele diz assim, constância e foco no longo prazo.
Lembre-se do fator tempo, que é o mais importante para quem investe. E sempre que possível, foque em aumentar o seu aporte mensal. Conforme a gente viu, não busca rentabilidade se teu patrimônio é tão pequeno assim. Não aloca todo o teu tempo fazendo diversos estudos, estudando fórmulas avançadas de investir, se o teu aporte acaba sendo pouco. Eu sei que muita gente começa com pouco e eu também comecei, e eu acho que é isso que é o mais importante, porque quanto mais tu aporta, mais tu vê o teu patrimônio crescendo, mais isso vai te motivar a correr atrás, de buscar mais renda, de ganhar mais, de ter novas ideias, e aí sim tu vai ver de fato, com o tempo, o teu patrimônio crescendo de forma exponencial, que é o que os juros compostos fazem para quem investe de forma disciplinada. E por último, faça suas simulações na calculadora do Investidor 10. Cada um vive uma realidade. Pode ser que tu caiu de paraquedas nesse vídeo, pode ser que tu tá recém começando a tua vida profissional e tua capacidade de aportes é pequena. Então assim, simule, veja conforme a tua realidade e faça o possível para que tu consiga evoluir em diversos aspectos da tua vida como investidor. E o primeiro passo tu já tá dando, que é seguir os vídeos aqui do canal. Então eu tenho certeza que eu vou agregar muito na tua vida como investidor. E é isso, eu me despeço, espero que esse vídeo tenha sido útil para ti e até a próxima.